Então, o primeiro assunto que tem aqui para a gente revisar química orgânica, né? Como eu falei, hoje eu separei, então, funções orgânicas e reações orgânicas. Mas se vocês tiverem dúvidas de qualquer outra coisa de orgânica aí, quiserem perguntar, este é o momento. Tá, então, para funções orgânicas, eu separei aqui quais as funções, né? Eu peguei lá dos últimos anos de Enem e URGS, as questões que falavam sobre funções orgânicas, e eu separei as funções que mais caem. Tá? Então, as funções orgânicas que a gente tem que saber, porque são as mais cobradas, né? São as mais recorrentes nas questões. Então, quais são essas funções? É o álcool, que é aquela que é definida por aquela hidroxila, que é o OH. Então, eu vou ter um OH ligado ali no meio da minha cadeia carbônica, no final da cadeia carbônica, eu vou ter um OH. Eu tenho o fenol, que é parecido com o álcool, e eles gostam de fazer botar as duas nas alternativas para ver se a gente realmente sabe o que é um álcool, o que é um fenol. Então, a diferença do fenol é que ele vai ter o anel benzênico ali, o anel aromático. Opa, peraí que tem mais alguém entrando. Tá, então o álcool, o OH ali, a hidroxila, o fenol, a diferença é que ele vai ter esse benzeno, é nele que vai estar ligado essa hidroxila, então essa é a diferença do fenol e do álcool. Os dois têm OH, os dois têm a hidroxila. A diferença é que o fenol vai ter o anel aromático, ou benzeno, né, que é essa estrutura que eu botei ali, um símbolozinho dela, e é nele que vai estar ligado o OH. Então, essa é a diferença entre os dois. Como eu disse, eles gostam de botar nas questões uma alternativa tendo álcool e a outra tendo fenol, para ver se a gente sabe a diferença. Outra que eles gostam de ver que a gente sabe a diferença, que tem um nome parecido e a estrutura diferente, é o éter e o éster. A gente tem que saber essas duas funções. Enquanto o éter, ele vai ser aquela minha função definida por um heteroátomo, que no caso é o oxigênio, dividindo a cadeia carbônica. Então, eu vou ter uma cadeia carbônica lá, sei lá, CH3, CH2, vai ter um oxigênio e depois o resto da minha cadeia continua ali, CH2, CH2, CH3, enfim, continua a cadeia carbônica com vários carboninhos. Por que eu fico usando diminutivo, né? Diversos carbonos ali. Então, o éter vai ser aquela função em que eu tenho um oxigênio dividindo a minha cadeia em duas, ok? E o éster, né, como eu disse, ele é parecido com o éter, não só no nome, porque o éster também vai ter uma separação da cadeia em duas. Esses R's que tem aqui, eles significam como se fosse a cadeia carbônica. Então, eu vou ter a cadeia carbônica, um CO, que significa a carbonila, que é o C dupla O, mas essa carbonila está ligado com o oxigênio, que está ali ligado com o resto da cadeia. Então, tanto no éter quanto no éster, eu vou ter as cadeias separadas em duas. A diferença é que no éter eu tenho apenas um oxigênio ali, feliz, tranquilo, sozinho ali, dividindo a cadeia em duas. E no éster eu vou ter uma carbonila e um oxigênio. Então, a gente tem que saber bem essa diferença. Então, se ficar dúvida aqui, depois se vocês quiserem, sei lá, que eu desenhe, né, melhor, a gente vai ver nos exemplos, acho que fica mais claro. Mas, então, a gente tem que saber bem a diferença de álcool e fenol, de éter e éster. Então, éter apenas o oxigênio, éster eu vou ter a carbonila e um oxigênio, e depois, sim, o resto da cadeia. Parecido com o éster, que também eles gostam que a gente saiba a diferença, né? Parecido com o éster, a gente tem o ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico, que ele tem de parecido com o éster? A diferença entre o éster e o ácido carboxílico é que, em vez de continuar a minha cadeia depois daquele oxigênio que está ligado com a carbonila, eu tenho um hidrogênio. Então, termina a minha cadeia carbônica ali. Eu vou ter a cadeia carbônica, a carbonila, que é o C, ligação dupla com o O, e depois eu vou ter uma hidroxila ali, terminando a minha cadeia carbônica. Então, vai estar lá no final da cadeia. Por isso que difere ele de um éster. Quando eu tenho uma carbonila, que é o carbono, ligação dupla com o oxigênio, mais uma hidroxila, que é o oxigênio, ligação ali com o hidrogênio, quando eu tenho esses dois juntos, ele é chamado de carboxila. Se aparecer esse nome, carboxila, é uma carbonila mais uma hidroxila. Né? Por causa disso que o nome do ácido carboxílico é carboxílico, porque ele tem uma carboxila. As coisas têm que fazer sentido. Outras funções aqui que caem bastante, e eles gostam de tentar nos enganar, assim,
é a amida e a amina. Então, tanto a amida quanto a amina, elas têm nitrogênio na sua fórmula. Qual que é a diferença da amida para amina? É a presença ou não da carbonila. Então, enquanto na amida, né, com D, eu vou ter ali a minha cadeia, daí surge um nitrogênio, que ele pode estar ligado com um hidrogênio, ou com 2 hidrogênios, ou com nenhum hidrogênio, né? Pode variar dependendo se for uma amida primária, secundária, terciária, enfim. Mas o que define ela como uma amida é esse nitrogênio ligado com uma carbonila, que é o C, ligação dupla com o O. Ok? E aqui pode continuar a minha cadeia, né? O que define ela, então, é que esse nitrogênio que vai estar lá no meio da minha cadeia, ou em algum lugar da minha cadeia, ele vai estar ligado com uma carbonila, que é o C, ligação dupla com O. E na amina, eu tenho apenas a presença do nitrogênio. Tem um nitrogênio ali que não tem um carbono fazendo ligação dupla com um oxigênio, é a amina. Então, vocês vão em busca disso. Então, funções orgânicas, por mais que a gente fale sobre várias funções, existam várias funções, a gente tem essas aqui que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 funções orgânicas aqui que são as mais recorrentes. Não quer dizer que não possa cair as outras. Quer dizer que não seja importante a gente estudar, porque vai saber, né? Mas essas aqui, nos últimos anos de Enem e de URGS, foram as que mais foram cobradas. São as mais recorrentes nas questões. Portanto, eu diria o seguinte: se vocês estão com muito desespero em funções orgânicas, que não sabem, assim, não conseguem lembrar de todas as funções orgânicas, tentem lembrar dessas aqui, né? Sabendo bem a diferença de álcool e fenol, de éter e éster, o éster e o ácido carboxílico, a amida e a amina, vocês vão se dar bem nas questões de funções orgânicas, tanto do Enem quanto da URGS, ok? Tá, então agora, o que eu trouxe aqui é que a gente vai ter a partir de agora, né? São só exemplos que eu quero que vocês me digam, né? Que escrevam no chat, ou usem o microfone, aproveitando que a gente tem menos gente na sala, né? Fiquem livres para usar o microfone e falar quais as funções que você consegue identificar nas fórmulas, né? Essa é a primeira fórmula que a gente tem aqui. Eu quero que vocês me digam, olhando ali e lembrando o que a gente viu no slide anterior, quais as funções que vocês conseguem identificar. E se vocês quiserem me dizer aonde, né, elas estão, ou se quiserem só dizer o nome, para a gente discutir, então. Porque é esse tipo de habilidade que tanto o Enem quanto a URGS, eles querem que a gente tenha quando a gente faz a prova, né? É olhar para uma fórmula, ali para uma fórmula estrutural, e identificar quais as funções que tem ali presentes naquela fórmula. Então, agora é a chance de vocês brilharem aqui na aula, né? Não tenho medo de errar. Estamos aqui, ó, entre amigos só. Temos só 3 pessoas agora, ó, alguém saiu. Temos só 3 pessoas, mais eu, que não vou participar dessa brincadeira de identificar funções. Então, me digam aí, olhando para essas funções, que funções vocês conseguem identificar ali? Vamos pensar assim, tem alguma função que é definida pela hidroxila, que é o OH. Ó, e o João já participou ativamente. Onde é que tem o fenol, né? O fenol, ele está ali onde tem o OH com o anel aromático. Outra coisa que eu percebi também, agora falando do anel aromático, é que tem as questões sobre cadeias carbônicas, sabe? Cadeias carbônicas tem aquelas classificações de cadeia carbônica. O que eles adoram fazer é ver se o aluno sabe identificar o que é um anel aromático e onde, assim, se tem ou não um anel aromático na fórmula. Então, saber que isso aqui é um benzeno, que é chamado de anel aromático também, é importante, né? É importante tanto para funções que a gente consegue achar o fenol, quanto para as questões lá de classificação de cadeia carbônica. Ok. Acetona, muito bem, temos uma acetona ali. A acetona não estava naquelas que eu falei que eram mais cobradas, né? Mas, pode, como eu disse, né? Pode aparecer também outras funções que não aquelas. Só disse que aquelas são as que mais caem. Ok. Então, cetona aqui e fenol. A gente tem nesse lado um fenol, nesse lado também tem um fenol. Vocês conseguem identificar mais alguma? Tenho mais 2. Uma delas eu falei e a outra eu não falei hoje. Vamos ver se alguém lembra. Porque quando a gente fala de
funções que tem OH são 3 funções, né? A gente tem o fenol, a gente tem o álcool e tem mais uma que quase nunca cai. É uma que a gente fala em isomeria também, a gente fala sobre essa outra função, que ela quase nunca aparece, assim. Mas ela está aí nessa fórmula também. Se vocês não souberem, também me perguntem, né? Para a gente não ficar aqui parado, vocês me olhando só. Mas tem mais 2 funções, né? Só para dizer, né, onde está. Então, a gente tem uma função que é definida, que ela está aqui, nesse pedacinho aqui, e aqui nesse outro pedacinho é a mesma função. E tem uma função aqui, que eu já dou a dica que não é álcool. Por que não é álcool? Porque tem essa ligação dupla aqui, que faz com que não seja um álcool, faz com que tenha um nomezinho diferente. Então, faltou só essas 2. Essa aqui e essas das pontas, para vocês dizerem o que é. Tá, então essa do meio aí, eu acho que ela é mais diferente, é chamada de enol. É um nomezinho que não aparece tanto. A gente vê isso em isomeria, quando a gente fala de tautomeria, que tem aquele equilíbrio entre uma acetona virando um enol, ou um aldeído virando um enol. A gente vê mais em isomeria do que nas funções mesmo. Mas só então, né, para a gente não deixar de falar, quando eu tenho um OH que está ligado com um carbono que faz ligação dupla, é chamado de enol a função. E essa aqui da ponta, a gente tem aquela que o oxigênio divide divide a cadeia em 2. Lembra qual que eu falei, que era o nome da função? Que tem um oxigênio que divide a cadeia em 2, porque aqui é isso que está acontecendo, né? Eu tenho aqui uma cadeia, a cadeia carbônica, né? Independente da forma que ela é. Eu tenho o oxigênio e depois eu tenho o resto da cadeia, que nesse caso é um CH3. No outro lado tem a mesma coisa, tem a cadeia carbônica, aí aparece um oxigênio dividindo ali em 2, e depois tem o resto da cadeia. Ah, olha só, temos dúvidas aí. Então, quando eu tenho o oxigênio aqui no meio dessa cadeia, quando a gente falava lá em classificação da cadeia carbônica, a gente podia classificar a cadeia como homogênea ou heterogênea. A cadeia heterogênea era aquela que tinha um heteroátomo. Eu estou falando assim porque foi assim que eu decorei essa função. Quando eu tenho um heteroátomo, no caso o oxigênio, a função é éter. Éter de heteroátomo. É o oxigênio que está ali fazendo com que aquela cadeia se divida em 2. Então, essa função... Essa função aqui é éter, porque eu tenho o oxigênio dividindo a cadeia em 2. Faz sentido? Se fosse um éster, eu teria, além desse oxigênio, eu teria um carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio. Fazendo assim, que nem está parecido aqui com a acetona, teria aqui junto com este oxigênio que está apenas dividindo. Mas poderiam perguntar, como é que eu sei que ali esse carbono não está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio? Como é que eu sei disso? Então, algum de vocês sabe? Porque como que eu sei que este carbono aqui está fazendo uma ligação simples com esse oxigênio e não uma ligação dupla, como aparece aqui na acetona? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra? Não? Por quê? Porque o oxigênio ele pode fazer apenas 2 ligações. Então, vamos pensar aqui, ele está fazendo as 2 ligações que ele pode fazer com o carbono. Por isso que ele está aqui nessa ponta. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio e a outra com o carbono. E nesse caso aqui, ele está fazendo uma ligação com o resto da cadeia, né, que é com o carbono que está aqui nesse benzeno. E então, a outra ligação, que é simples, só sobrou uma ligação, ele está fazendo com o carbono. Ou eu poderia olhar para o carbono e pensar que o carbono pode fazer só 4 ligações. 3 dessas 4 ele está fazendo com o hidrogênio e sobrou uma só para fazer com o outro oxigênio. Assim eu sei que ele não está fazendo uma ligação dupla, ele está fazendo uma ligação simples. Se ele está fazendo uma ligação simples, então não é uma carbonila ali, e sim um éter. Então, éter, fenol, acetona, enol, e aqui repete, né, o éter e o fenol. Ok? Ele é primário, o carbono é primário?
esse carbono ali, ele é carbono primário porque ele não faz ligação com mais nenhum outro carbono, né? Para ele ser secundário ou terciário, depende da quantidade de carbonos que ele está fazendo ligação. Então, esse carbono da ponta, como ele não pode ser secundário, nem terciário, nem quaternário, né? Ele não está fazendo ligação com nenhum carbono. Se eu fosse classificar ele seria primário, né? Porque não tem como ele ser menos do que primário. É que é o mínimo que ele pode ser. Ok? Entenderam essas funções aqui? Então, o éter, sempre que apareceu o oxigênio ali no meio do nada. Éter. O fenol, então, tem que ter o benzeno mais o OH. A cetona é quando eu tenho apenas a carbonila ali no meio da cadeia feliz sozinha. O enol, eu diria que não precisa se preocupar tanto com o enol, porque é difícil ele aparecer. Até só para comentar, né? Nessa questão aqui, nas alternativas, tu conseguia, nem tinha enol nas alternativas, né? Tu conseguia eliminar ele. Na verdade, nas alternativas, eles davam como opção éter e a outra opção era éster. Eles botavam duas funções. Então, essa era uma das que tinha que saber a diferença entre éter e éster. Então, não confundam. Para ser éster, eu tenho que ter uma carbonila. Ok? Tá. Vamos ver se vocês lembram de mais outras. Então, todas essas imagens aqui eu também tirei de questões, tá? De questões lá do Enem ou da URGS. E tinha um textinho e alguma enrolação, mas o que tinha que saber realmente era identificar quais as funções que estavam nas fórmulas. Então, é isso que de novo, né? Eu quero, por exemplo, essa aqui. Né, olhando para essa fórmula que está mais à esquerda, em cima. Quais as funções que vocês conseguem identificar aqui? A gente tem, só para dar uma dica, tem duas funções diferentes ali. Né? Quais são elas? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Então, tem uma função ali, que é aquela que é definida por uma carbonila, que é o o carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, mais uma hidroxila. Então, tenho as duas juntas, e eu tenho uma função chamada pontinhos. Me digam vocês, porque se eu ficar dizendo as respostas, não tem graça, né? Me digam o que vocês acham que é. E essa outra função que está aqui, que é a única diferente que tem, né? Todas as outras têm uma carbonila e uma hidroxila, carbonila mais hidroxila. Tem uma outra função aqui que tem apenas uma hidroxila, tem apenas o OH. Então, são duas funções diferentes que tem nessa fórmula aqui. Isso aí, ácido carboxílico. Então, nesse caso, eu tenho 3 ácidos carboxílicos. Não sei se eu sei fazer o plural disso. Então, temos 3 aqui, né? Em cada ponta dessa minha cadeia tem um ácido carboxílico. E essa aqui do meio é mais simplesinha, né? O que é quando eu tenho apenas um OH? Quando eu tenho apenas uma hidroxila ligada ao carbono. Como é que chama a minha função? Essa você tem que saber. Não é o fenol, porque não tem um benzeno. Quando não tem um benzeno e tem um OH, é um álcool. Não confundam, né? Aqui eu não tenho um anel benzeno para chamar ele de fenol. Quando eu tenho apenas o OH ali, é um álcool. Um álcool. E sou, pessoal. Isso aí. É assim que a gente tem que ir treinando. É olhar para as fórmulas e saber identificar. Mas isso a gente só faz com treino. Por isso que eu trouxe várias imagens hoje para a gente treinar. Para vocês ficarem craques, né? Então, vocês olharem lá para a prova e já precisar ler o texto só, tipo, já sei qual é a forma. Não, já sei qual é a função. Esse é o objetivo da aula de hoje. Tá, então aqui embaixo a gente tem uma fórmula que aparece o nitrogênio ali no meio. Então, quero que vocês me digam quais
qual é a função que eu tenho nessas duas estruturas aqui. Quando aparece o nitrogênio, né, que função orgânica é? Vamos ver se vocês lembram. Vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem. Tem duas funções orgânicas que aparecem no nitrogênio. Então, vocês têm que pensar qual das duas é. Isso, as duas funções que tem são amina e amida. O João acha que a primeira, pelo que eu entendi, né? Que a primeira aqui é uma amina e a segunda é uma amida. Tá. Tu lembra o que define uma amida como amida, né? O que tem de diferente entre as duas? O que tem de diferente? Tanto a amina quanto a amida tem um nitrogênio ali, beleza? Mas agora, qual a diferença entre as duas, né? O que difere uma amina de uma amida? Então, para a gente diferenciar uma amina de uma amida, a gente tem que ir em busca da carbonila. É isso que difere entre as duas. E nesse caso aqui, o que é a carbonila, né? É essa carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. É essa estrutura aqui que tem que estar ligada com o nitrogênio ali. Nesse caso, tanto no primeiro quanto no segundo, eu tenho apenas o nitrogênio. Qual que é a diferença entre os dois, né? Aqui eu tenho um nitrogênio que está fazendo uma ligação com um hidrogênio, e aqui ele não está fazendo ligação com nenhum hidrogênio, né? Aqui eu tenho uma amina, que não tem carbonila, então é amina com N. Uma amina terciária, aqui eu tenho uma amina secundária. Mas as duas são aminas. Entendeu? Tentado aí, tinha falado da amina e amida. Então, as duas são aminas, porque não tem uma carbonila. Tem que ter a carbonila, tem que ter a ligação ali, o CaO, para ser chamada de amida. Não é? É isso aí, é bem fácil de confundir mesmo, por isso que eles sabem que é fácil de confundir, por isso que eles botam essas alternativas lá nas questões. Então, quando tiver uma questão que fale sobre amina e amida, tem que ir atrás dessa ligação dupla aqui com o oxigênio. Se na fórmula tiver lá na fórmula molecular, que é aquela fórmula que aparece tipo só C8, não sei o quê, se nessa fórmula tiver N e tiver um O junto, a chance de que aquilo seja uma amida é grande, porque para ser amida tem que ter oxigênio na fórmula. E para ser amina, não. Para ser amina, pode ter apenas o nitrogênio ali, de diferente do carbono e do hidrogênio. Então, nesse caso, as duas são amina, porque eu não tenho a carbonila, então eu não tenho como ter amida. Ok? E essa outra aqui, eu tenho várias funções, né? Vamos pegar, tipo, essa de cima aqui, essa reticulina. Vamos ver o que vocês conseguem identificar de diferente aí de funções orgânicas, olhando para essa estrutura, né? Como eu disse, né? Eu peguei essas questões aqui, eu não lembro agora qual é o Enem, qual é a URGS, mas são tudo retiradas de questões, né? Que eles pediam esse tipo de conhecimento. Por isso que eu estou querendo que vocês treinem isso hoje. Então, tem várias funções que a gente consegue identificar aqui. Eu queria que vocês, né, dessa de cima, eu consigo olhar agora, tem 3 funções diferentes ali. Vamos ver se vocês conseguem identificar nessa reticulina quais são as funções orgânicas que estão sendo apresentadas, ou que dá para se identificar nessa fórmula da reticulina. Como eu falei, são 3 funções diferentes, que elas se repetem. 2 delas se repetem. Vamos ver se vocês lembram.
Ele falou fenol, isso aí, fenol. Eu também vejo fenol. Ali eu vejo a hidroxila, né, que é o OH, e eu vejo que ela está ligada com um anel aromático, eu identifico na hora como fenol. Isso aí. Quando eu vejo a hidroxila numa fórmula, ou seja, esse OH, eu posso ter duas opções, né? É mais recorrente que caia ou o álcool ou o fenol. Então, eu vejo aquele OH e eu penso, pode ser álcool ou fenol. Para ser fenol, tem que ter um anel aromático, tem que ter o benzeno, e nesse caso tem. Então, isso aí. Uma das funções que a gente tem na reticulina é o fenol. A gente tem mais duas funções diferentes. A gente tem aqui nessa ponta, né, aquela função em que o oxigênio separa a minha cadeia em duas. Eu tenho um oxigênio no meio da cadeia carbônica. E aqui nesse cantinho a gente tem aquela função em que eu tenho um nitrogênio no meio da cadeia carbônica. Então, qual o nome dessas duas funções que aparecem ali? Uma que tem o oxigênio no meio da cadeia e uma que tem o nitrogênio no meio da cadeia. Vamos ver se vocês lembram, né? Uma a gente acabou de falar, na verdade, que a gente falou que estava nas fórmulas anteriores. Amina, isso aí, amina. Onde tem o N aqui é amina. E essa aqui, vamos ver, o que vocês acham que essa função aqui? Ela é um éter ou um éster? Essa função ali que eu tenho oxigênio é chamada de éter ou é chamada de éster? O que vocês acham? Baseado no que a gente falou, né, até agora. É, isso aí, João. Certíssimo. É éter, porque eu tenho apenas o oxigênio. Para ser éster, que é eu teria que ter a carbonila. Então, como eu não tenho a carbonila nem aqui junto com o oxigênio, né? Nesse carbono que está ligado com o oxigênio, não está ligado com uma carbonila ali. E nesse caso, no hidrogênio também, então tem uma carbonila ali. Eu tenho uma amina e um éter, e um fenol aqui. Nessa fórmula de baixo, tem apenas uma função que é diferente, da que não tem na reticulina, mas tem aqui na morfina. Você consegue identificar qual função que é? Que é diferente? Se eu não me engano, até a questão era mais ou menos assim. Falava para ver as funções que tinham de diferente ou as funções que tinham iguais entre a reticulina e a morfina. Eu afirmo aqui para vocês que tem apenas uma função diferente, né, que não tem na reticulina, mas tem na morfina. Vocês conseguem identificar qual a função que é diferente ali, que só tem na morfina. É por um detalhe que ela não é igual a outra. Então, além de ter um fenol, né, eu vejo aqui, ó, tem um fenol aqui, tem uma amina aqui no nitrogênio, tem um éter aqui nesse canto. Mas aqui embaixo, qual função que é essa aqui? Tá aqui embaixo. O que vocês acham? O que tem de diferente essa fórmula aqui, que tem um OH aqui, dessa que está aqui, por exemplo, né? O que elas têm de diferente quando vocês olham para ela? Nada? Não tem nada diferente? As ranhuras? Pode ser as ranhuras também, essas. Mas isso aqui, acho que essas ranhuras que tu quis dizer, né? Isso aqui só quer dizer que essa ligação tá para trás do plano,
essas aqui mais escuras estão para frente, como se a gente pensasse nessa figura de uma forma tridimensional. Mas é uma ligação normal. Na verdade, o que tem de diferente é que este meu, como fosse, ele é parecido com benzeno, mas ele não é um benzeno, porque ele não tem as ligações duplas alternadas aqui nessa fórmula, como tem aqui. Por isso, eu não posso chamar essa função aqui de fenol. E por mais que tenha 6 carbonos aqui em ciclo, né, que seja um ciclo hexano, ele não é um benzeno, porque não tem as ligações duplas alternadas, como tem aqui em sigma, ou como tem aqui também. Então, no caso, né, como não é um benzeno que está ligado ali com o OH, essa função é um álcool e não um fenol. Então, aqui era um jeito que eles achavam de confundir a cabeça, né, dos jovens que fazem a prova. Né? Essa função aqui é um fenol, esta aqui é um fenol também, essa aqui também é um fenol, mas essa aqui de baixo não é um fenol. Essa aqui de baixo, como é apenas um OH ligado a um carbono, que não faz ligação dupla ali, nem nada, não está num anel aromático, ele é um álcool. Entenderam a diferença? Bem difícil até, eu acho. Assim. É bem fácil de se confundir com essa, porque parece muito um benzeno, mas não é. Para ser benzeno, não basta que tenha 6 carbonos. Tem que ter ligações duplas alternadas, assim como aparece aqui. Alternadas quer dizer que eu tenho uma ligação dupla e uma simples, uma ligação dupla e uma simples, uma ligação dupla e uma simples. Alternadas. E neste caso, eu não tenho isso. Então, é apenas um álcool. Entenderam isso? Essa diferença? Não quero que vocês errem isso. Então, que fique bem claro, né? Porque é assim que eles confundem a galera. Eles botam uma coisa assim, dizem, por exemplo, da morfina, eles falam assim, uma afirmação. A estrutura da morfina apresenta 2 anéis aromáticos, por exemplo. E daí vai lá o aluno desavisado e marca que sim, né? Acha que tem um anel aromático. Dava para dizer até que tem 3, se eu pensar só como ciclo benzeno, né? Eu poderia olhar esses 3 e pensar, sim, tem 3 anéis aromáticos. Mas não, só tem um, que é esse aqui, que tem, além de 6 benzenos, 6 carbonos, em um ciclo, eu tenho ligações duplas alternadas. Então, não se confundam com isso. Ok, eu acho que... Deixa eu ver se era isso. Tem mais. Tá, tem mais um, mas eu acho que primeiro eu vou dar uma revisada. Não sei se vocês querem brincar mais disso ou vocês querem revisar reações orgânicas. Então, para vocês, não sei se vocês estão se divertindo ou estão achando chato. Mas aqui são de outras questões também que foram retiradas. E eu vou pedir as mesmas coisas, que vocês identifiquem para mim as funções que tem. Mas, se vocês acharem que está meio cansativo isso, né, a gente pode revisar as reações orgânicas. Indicam o que você prefere. Mas a aula vai até às 10, né? A gente tem 40 minutos ainda. Dá tempo. Vocês me digam aí, vocês dois que estão super participativos na aula, respondendo minhas perguntas, o que vocês preferem? Vocês preferem achar? A gente pode achar rapidinho, assim, quanto mais a gente vai treinando, melhor fica. Né? Se vocês olharem para essa fórmula aqui, quais funções você consegue identificar? Tem 3 funções diferentes. Essa aqui eu tenho uma função que se repete. Essa aqui eu tenho 1, 2, 3. Tem uma aqui, tem uma aqui. Me digam? Vamos continuar. Então, vamos continuar brincando de achar as funções. É quase um onde está o Wally, só que é onde está a função orgânica. Tá, então vamos começar com essa aqui, né? Quais as funções que vocês conseguem identificar aí nessa primeira, que está mais à esquerda ali? Vão ver que vai ficando mais fácil com o tempo. Eu acho, pelo menos, que vai ficando mais fácil com o tempo. Né? Como eu disse, são 3 funções diferentes. Já tem uma dica.
Quais são essas 3 funções que tem nessa forma? Amina, ok, temos uma amina, sim. Quais mais? Quais outras funções temos? Éter, muito bem. E tem mais uma. Amida? Será? Não gostei do ponto de interrogação. Dúvidas. Mas sim, é uma amida. Aqui a gente consegue ver bem a diferença entre a amina e a amida. Então, a amida, eu tenho a carbonila aqui, né? Além de estar, esse carbono, além de estar fazendo 2 ligações com o oxigênio, uma ligação ele está fazendo com o nitrogênio. E a outra ligação tanto faz, ele está fazendo, né, ali com o resto da cadeia carbônica. Então, é assim que a gente identifica. Tem o nitrogênio e ligado nele tem uma carbonila, que é um carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio. E a amina, com N, né? Eu tenho apenas o nitrogênio ali, né? Só ele ali no meio da cadeia. E aqui na pontinha eu tenho um éter, né? Tenho o heteroátomo aqui do oxigênio dividindo a minha cadeia em 2. Ah, olha aí, ó. Foi mais rápido. Dá para dizer que tem hidrocarboneto também, né? Hidrocarboneto sempre tem, porque quando eu tenho carbono ali, eu vou ter um hidrocarboneto. Mas normalmente eles não perguntam, né? Como aparecem todas as cadeias carbônicas, eles não acabam não fazendo essa pergunta, porque ia ser sempre verdadeiro. Mas tudo bem. E essa fórmula aqui do lado, né? Qual função orgânica que tem aqui? Como eu disse, eu tenho, ó, podem ver que tem uma função que ela se repete 3 vezes aqui. Qual função é essa? Eu tenho ali, né, um oxigênio e uma carbonila. Qual função que é essa? Vamos ver se vocês lembram do nome dela. Ó, esse R aqui, né, só porque você falou em aldeído, isso aqui não acabou a cadeia carbônica aqui. Esse R1, R2, R3, quer dizer que continua aqui a cadeia, só que ele não quis escrever tudo, porque senão ia ficar muito longo. Tanto para ser um aldeído quanto um ácido carboxílico, eles são funções que a gente vê no final da cadeia, ou seja, depois deles, né, vai ter um hidrogênio, quer dizer, acabou a cadeia ali, não vai estar ligado com um carbono. Então, o aldeído, né, só dizendo porque que não é um aldeído e nem um ácido carboxílico, mas vamos continuar aí. Então, vocês estão próximos. O aldeído, eu tenho sim uma carbonila, mas eu não tenho oxigênio ligado junto com essa carbonila. Né? E aqui no final, depois dessa carbonila, eu teria um hidrogênio, um H, quer dizer, acabou a cadeia ali, ao final, a ponta da cadeia carbônica. Isso. Para ser um ácido carboxílico, sim, é bem parecidinho com isso. Para ser um ácido carboxílico, aqui ligado com esse oxigênio, que está ligado com a carbonila, eu teria apenas um H, o hidrogênio. Então, o ácido carboxílico é no final da cadeia, porque depois daquele oxigênio tem um hidrogênio e acabou ali, não tem mais carbono ligado, né? Que é diferente do que está acontecendo aqui. Então, para ser um ácido carboxílico, eu teria aqui uma cadeia carbônica, né? Qualquer, a carbonila, o oxigênio e depois um H, apenas H acabou, ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico é aquele que tem COOH, ou uma carbonila mais uma hidroxila formando uma carboxila. E o aldeído eu teria apenas essa carbonila ligada com o hidrogênio.
Então, aqui eu tenho, né, como o nosso colega aí, Pedro, falou, eu tenho um éster, por mais que ele tenha dúvida, ele está correto, é um éster. O éster é quando eu tenho a minha cadeia dividida em duas, porque isso é uma coisa que é fácil de confundir. Como é que tem esse R, né, a gente não consegue, parece que acabou ali a cadeia, né, confunde um pouco. Mas aqui esse R quer dizer que essa cadeia é longa aqui, eles não quiseram perder tempo nem espaço escrevendo toda ela. Então, aqui eu tenho uma cadeia carbônica que ela é dividida no meio por essa carbonila mais um oxigênio. E aqui continua a cadeia, né? Continua só, ela é bem curtinha desse lado, mas tudo bem, eu tenho continuar a cadeia, quer dizer que tem pelo menos um carbono ali. E é isso que está acontecendo. A cadeia está sendo dividida, né, 3 vezes aqui, dividida em duas por COO, né? Carbonila mais um oxigênio, e isso que define como um éster. Então, se eu não tivesse aquela carbonila, se eu não tivesse esse aqui, por exemplo, seria um éter, né? Porque eu teria apenas oxigênio. Mas como eu tenho carbonila mais o oxigênio, é um éster. Muito bem. Então, esse aqui é um triéster. Isso aí. Que vocês devem ter visto lá nas reações de esterificação. Depois a gente vai falar dessas reações. Tá, e o último exemplo aqui, né, que eu acredito que seja o último, se eu não estou enganada com com os slides que eu mesma fiz, aqui a gente tem várias funções, né, a gente tem aqui um flúor ligado com carbono, a gente tem um oxigênio no meio da cadeia, aqui tem um oxigênio no meio da cadeia, tem uma carbonila perdida aqui no meio da cadeia, tem um nitrogênio, aqui também tem um octa no meio da cadeia, aqui tem um cloro ligado na cadeia. Então, aqui a gente tem diferentes, a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 funções diferentes. Vamos ver se você consegue identificar nessa que está ali embaixo. Tem 4 diferentes, mas elas se repetem em alguns lugares. Tem uma que está ali, que é aquela que está com, que é quando aparece o flúor, quando aparece o cloro, que é uma que a gente não falou hoje ainda. E que é bem mais difícil de aparecer ela, né? Ela aparece às vezes, mas não é tão comum de aparecer nas questões. Né? Quando eu tenho ali ou flúor, ou cloro, ou iodo, ou bromo ligado na cadeia carbônica, tem um nome para a função orgânica. Essa que está aparecendo ali nas pontas. Tanto aqui, quanto aqui nesse flúor. E as outras a gente já viu hoje, né? Tem uma carbonila aqui, o oxigênio aqui, nitrogênio. Vamos ver se o Pedro tá ligado. Então, eu tenho um aleto orgânico quando eu tenho quando eu tenho esses meus halogênios, que são bromo, iodo, flúor, cloro. São esses. Não sei se eu esqueci de algum. Não, acho que é isso. Então, flúor, cloro, bromo e iodo, né? Quando eles estão ligados na cadeia carbônica, a função é aleto orgânico. Muito bem, temos uma função, então faltam 3. Quais são as outras 3, né? Qual que é essa aqui que eu tenho, que a gente viu há pouco, né? Que eu tenho só o oxigênio ali dividindo a cadeia em 2. Como é que é o nome? Isso aqui também a gente viu não faz muito, que é quando eu tenho a carbonila no meio da cadeia. Então, além do aleto, né? Quais são as outras que a gente já viu hoje? Eu tenho uma aqui e uma aqui embaixo com nitrogênio. Não é um aldeído. Para ser um aldeído, assim, eu imagino que tu achou que esse aqui era o aldeído, certo? João, esse aqui onde tem a carbonila. Então, o aldeído, sim, ele é identificado pela carbonila também. A diferença do aldeído para acetona é que o aldeído, ele está no final da cadeia.
Então, para ser um aldeído, essa carbonila aqui tinha que estar ligada com o hidrogênio, né? Marcando o fim da cadeia. É como se ela tinha que estar aqui na ponta, essa carbonila. Quando não está na ponta, quando está no meio e eu tenho uma carbonila apenas ali, a função é cetona. Então, aldeído cetona também é uma que é fácil de se confundir, porque a diferença é bem sutil, né? Enquanto a cetona, ela está no meio da cadeia carbônica, ou seja, de um lado eu vou ter carbono e do outro lado eu vou ter carbono, dessa minha carbonila, o aldeído, ele vai estar na ponta, ou no início ou no fim da minha cadeia carbônica. Então, para ser um aldeído, eu vou ter a carbonila, e de um lado ela vai estar ligada com carbono, que vai estar ligado com qualquer coisa, e no outro lado eu vou ter um hidrogênio apenas, né? Tem um hidrogênio ali e acabou a cadeia. Então, essa é a diferença de aldeído e cetona. As duas são identificadas, a gente identifica pela carbonila, a diferença é que uma está na ponta da cadeia e a outra está no meio. A cetona está no meio da cadeia. Então, essa aqui é uma cetona, ok? Mas é isso aí, vamos treinando, vamos errando. Como é que tinha uma música dos Mutantes que falava sempre errando até um dia acertar? Acho que eu dizia isso na música. Então, essa é a ideia, né? A gente vai errando, para na hora a gente acertar tudo. Né? A hora de errar é agora na aula, né? A gente acerta daí tudo na prova. Sei que vocês acham disso, eu acho ótimo acertar tudo na prova. Mas aí falta, então, duas funções que a gente já viu. Né? Falta esta aqui, com o oxigênio, e falta esta aqui, com o nitrogênio. Então, essas que tem o cloro e que tem o flúor, as duas são aleto. Essa que tem a carbonila no meio da cadeia é uma cetona. Então, falta só essas duas aqui para vocês me dizerem o que é, quais funções são essas aí. E daí depois a gente troca de assunto para não enjoar tanto de química orgânica. Não, ninguém quer estudar. Éter. E aí, valeu, Pedro. Boa. Éter. Temos um éter aqui. Então, só para a gente continuar, né? Já que vocês estão mais silenciosos agora. Aqui embaixo, quando eu tenho só o nitrogênio, só ele, sozinho, sem nenhuma carbonila junto dele. Então, eu tenho uma amina, com N. Amina. Olhei nitrogênio, eu tenho que pensar ou é amina ou é amida. Se não tem nada além do nitrogênio, é uma amina, certo? Ok, então só para relembrar. Aqui nesse canto eu tenho a mesma coisa que eu tenho aqui nessa ponta, e a mesma coisa que está acontecendo aqui, né? Eu tenho um oxigênio separando a cadeia em duas. Aqui eu tenho um oxigênio, né? No meio dali da minha cadeia. Também ele está no meio da cadeia. Por que está no meio da cadeia? Porque tem um outro carbono do lado aqui. Tem um carbono desse lado aqui. Então, está dividindo a cadeia em duas. Tanto aqui, quanto lá no outro lado, eu tenho a função éter. Aqui onde eu tenho um cloro e onde eu tenho o flúor aqui, eu tenho a função aleito orgânico. Aqui embaixo, onde tem nitrogênio, eu tenho a função amina. Aqui em cima, onde eu tenho a carbonila, que é o carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio, eu tenho uma cetona. Então, é uma cetona porque ela está no meio da cadeia carbônica. Se tivesse na ponta, seria um aldeído. Beleza? Se vocês tiverem ainda considerações a fazer, me digam. Ah, tem mais uma questão. Tá bom, então tem mais uma questão. Tá, mas essa questão sim, eu vou deixar para depois e eu vou falar sobre reações orgânicas. Se não, a gente não vai dar tempo. Mas tudo bem, eu deixo para vocês pensarem sozinhos em casa, assim, descansados, no final de semana, sei lá, vocês pensarem sobre essa questão aqui. Então, esse é outro exemplo, né, que só para falar, que fala sobre classificação de cadeia carbônica, uma forma que pode aparecer desse tipo de conteúdo. Ah, então agora eu queria
se vocês me liberarem, né, eu queria falar sobre reações orgânicas, para a gente não ficar sem falar isso hoje. Pode ser? E essa questão eu deixo para vocês fazerem aí sozinhos. Se tiverem dúvidas, também me perguntarem depois. Ok. Então, vamos para reações orgânicas. Vou compartilhar esta guia. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês, né? Tá, então, se vocês tiverem dúvidas que eu não falar aqui, né? Vocês me perguntem, fiquem bem livres para perguntar. Mas então, eu resolvi fazer um apanhado aqui das reações orgânicas. Então, de maneira geral, a gente tem 4 tipos de reações orgânicas. A reação de substituição, de eliminação, de adição e de oxidação. O que é importante para nós de início, assim, quando o assunto for reações orgânicas? É saber identificar qual desses tipos aí está acontecendo. Digamos que ele nos dê esse exemplo aqui de reação acontecendo, ou essa aqui, eu tenho que olhar para ela e saber dizer, isso é uma reação de oxidação, isso é uma reação de adição, né? E para saber fazer essa identificação, a gente vai atrás do que identifica cada uma delas. Por exemplo, na minha reação de substituição, não acontece o surgimento, nem o sumiço, não é sumiço, nem a eliminação de alguma ligação química. Ou seja, se nos meus reagentes eu tinha tantas N ligações duplas e lá tantas ligações simples, lá no meu produto eu vou ter o mesmo número de ligações duplas e ligações simples. Não muda. O que muda na reação de substituição? Apenas os substituintes. É como se, na reação de substituição, o que acontece é que meus reagentes trocam de parzinho. Então, aqui no início, o meu benzeno querido estava fazendo uma ligação com um hidrogênio. E quando ocorreu a reação, lá no final, ele não está mais fazendo a ligação ali com o hidrogênio. Ele passou a fazer uma ligação com essa carbonila aqui, mais uma cadeia que eles não quiseram botar aqui, né? Que eles representaram por R. Então, esse COR aqui, antes ele estava fazendo ligação com o cloro. Então, ele trocou de par, né? Ele foi fazer ligação com o benzeno. E o cloro, que antes estava fazendo ligação com esse COR, agora está fazendo ligação com o H. É assim que se identifica a reação de substituição. Vocês podem tentar confundir a cabeça, falando de substituição nucleofílica, substituição eletrofílica, mas, de maneira geral, o que eles querem que a gente saiba, na maioria das questões, né? Claro que sempre tem exceções, né? Mas, na maioria das questões, mais corriqueiramente, o tipo de conhecimento que é cobrado é identificação, é olhar e identificar isso como uma reação de substituição. Ok? Então, isso é reação de substituição. Diferente da reação de substituição, na reação de adição e eliminação, ocorre uma alteração das ligações que a gente tem ali. Então, na reação de adição, essa reação, para ela ocorrer, eu tenho que ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla na minha estrutura. Tem que ter uma ligação que vai ser quebrada e alguém vai ser colocado ali, vão ser formadas novas ligações. Então, tem que ter uma insaturação na minha molécula ali para que possa ocorrer uma reação de adição. Então, é assim a forma de identificar a reação de adição. Ocorre a quebra de uma ligação dupla, por que quebra essa ligação dupla, né? Vamos pensar. Se tivesse apenas ligações simples, como está mostrando aqui nesse produto, dessa adição, aonde é que eu ia enfiar um novo átomo ali, né? Não tem como o meu carbono fazer uma nova ligação, porque ele só pode fazer 4. E se eu tirar alguém, por exemplo, se eu trocasse os hidrogênios por algum novo átomo, eu não ia estar fazendo uma reação de adição, eu ia estar fazendo uma reação de substituição, substituindo o hidrogênio por outro átomo, por exemplo. Então, para que ocorra realmente a adição de um novo átomo, sem tirar ninguém, tem que ter uma ligação dupla para ser quebrada e formar ali as novas ligações. Então, as
reações orgânicas elas fazem sentido. Só pode acontecer uma reação de adição quando eu tenho uma ligação dupla ali, que vai ser quebrada, e aí novas ligações simples aqui vão ser formadas. É o único jeito que eu tenho de enfiar um novo átomo ali na minha molécula. É quando eu tenho uma insaturação para quebrar e formar novas ligações. E assim, eu não preciso tirar ninguém, né? Aquele meu eteno que eu tinha no início, então, eu tinha o carbono fazendo ligação com 2 hidrogênios, cada carbono fazendo ligação com 2 hidrogênios, ele continua aqui fazendo ligação com esses hidrogênios. O que surgiu de novidade aqui foram um bromo. Ok? Claro que tem muitos mais assuntos para falar, ou tipos de adição para a gente falar, mas o que eu estou dizendo que vem das questões, assim, por cima, saber identificar elas já é, assim, já consegue eliminar várias alternativas. Então, eu quis focar nisso hoje. Ok, ao contrário da adição, a gente tem a eliminação. Então, diferente da adição, em que ocorre a quebra de uma ligação dupla, na eliminação eu tiro alguém e surge uma ligação dupla. Por que surge essa ligação? Porque eu tirei alguém ali da molécula e esses carbonos eles têm que continuar fazendo 4 ligações, eles não podem ficar fazendo só 3, como cada um aqui, nesse caso, perdeu um hidrogênio. Então, na reação de eliminação, ocorre o surgimento de uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Né? Se eu tiver aqui só ligações simples, lá no final vou ter uma ligação dupla. Se eu tiver só uma ligação dupla, no final vou ter uma ligação tripla. Entenderam? Porque eu tirei alguém e tem que fazer uma ligação para fechar as 4 ligações do carbono. Nas reações de eliminação, normalmente elas recebem um nomezinho, né? As de substituição também. Mas as de eliminação, assim, se o que foi eliminado da molécula foi H2O, é chamado de desidratação. Se o que foi tirado da molécula for um H2, é chamado de desidrogenação. Então, o nome tem a ver com quem que vai estar sendo eliminado, quem vai estar sendo adicionado. Meu Deus, começou a me dar sono, não é nem 10 horas, que absurdo. Nossa, se eu tô com sono da minha aula, imagina vocês. Mas não tô com sono da minha aula, foi o horário que eu acordei hoje. Quer dizer, espero que você não esteja com sono. Tá, então a eliminação é isso. Tira alguém e surge uma ligação dupla. É assim que se identifica ela. Vai sair alguém da molécula ali. Eliminou. Tá, e o último tipo de reação orgânica é a oxidação. Para ter uma reação de oxidação, como é que eu vou identificar essa reação de oxidação? Eu tenho um oxigênio ali, ou um agente oxidante que está fazendo com que... vocês lembram, na inorgânica tem aquelas reações de oxirredução. Na orgânica é isso também que acontece. Só que o que nos interessa aqui é a oxidação. A redução a gente meio que ignora, porque não é tão interessante neste momento. Isso é chamado apenas de oxidação, porque é a parte interessante aqui. Então, quando falam de oxidação, normalmente, nas questões que cobram sobre isso, eles falam de oxidação do álcool. Então, quando eu tenho um álcool sendo oxidado, ele é oxidado a aldeído. Então, a gente consegue ver o que está acontecendo aqui. Esse oxigênio aqui, do meu agente oxidante, ele está reagindo com este carbono que está ligado com a hidroxila, fazendo com que saia uma molécula de água. Sai uma molécula de água, então vai sair OH mais um H daqui, e surge, então, uma ligação com este carbono. 2 ligações para fechar a regra do octeto ali para todo mundo. O oxigênio fazendo suas 2 ligações e o carbono fazendo as 4 ligações que ele quer. Então, se a gente pensa em como acontece, né, no mecanismo, a gente não precisa decorar que um álcool vai formar um aldeído, ou que um álcool lá, um álcool secundário vai formar uma acetona, uma coisa assim. A gente não precisa decorar essas coisas se a gente pensa no mecanismo das coisas acontecendo. Então, sempre vai ser uma molécula de água e ele vai reagir justamente com este carbono. Mas esse tipo de questão que cobra a oxidação é mais comum na URGS do que no Enem, pelo que eu me lembro. Pelo que eu lembro de ter olhado. Tá, deixa eu ver. Ninguém tá falando nada, não sei se vocês estão com dúvidas, se vocês estão aí cansados. Não. Tudo bem, calma que já vamos.
já vamos terminar nossa revisão. Tá, então eu trouxe aqui só para falar casos especiais de substituição que vocês devem ter visto lá com a Prof. Fran. Então, são tipos de substituição, mas que eles têm casos especiais porque eles têm um nome próprio. Então, a gente tem reação de esterificação, que é quando essa substituição aí acontece a formação de um éster, é chamado de esterificação. Então, esterificação nada mais é do que essa formação de um éster. Então, no caso, né, o que aconteceu aqui? Foi também uma troca de parzinhos. Eu tinha um ácido, né, aqui é um ácido carboxílico, reagindo com um álcool, e houve uma troca dos pares. Esse OH que estava junto com esse resto aqui do ácido, ele se ligou com o H que estava no álcool. Assim, esses dois se ligaram, o ácido e o álcool que sobrou ali, e formou um éster e uma molécula de água. Então, esterificação, para identificar ela, eu tenho o surgimento ali de um éster, ácido mais álcool, formando éster mais água. E o inverso da esterificação, quer dizer, a quebra desse éster em duas novas moléculas, é chamado de hidrólise. Porque, na verdade, eu vou ter um éster reagindo com a água, é como se fosse o caminho inverso. Um éster reagindo com a água, lise quer dizer quebra, hidro vem de água, então hidrólise é a quebra pela água de um éster. Nesse caso, de um éster aqui. Inverso da esterificação, hidrólise. O caso mais que pode ter cair, mas eu não vi muitas questões sobre isso, mas só para falar, é a hidrólise básica, que é o que acontece quando a gente faz sabão em casa. Quando a gente faz sabão, a gente tem uma glicerina ali, quer dizer, glicerina não, um glicerídeo, que é o que vem do óleo de cozinha, por exemplo. Quando ele reage com uma base forte, por exemplo, a soda cáustica, eu tenho essa reação aqui, ocorre o surgimento de um sais de ácido graxo, que seria o que vai fazer o sabão mesmo, né? E a glicerina, esse triálcool aqui. Isso é uma hidrólise, houve a quebra desse éster aqui, então dando origem, a quebra por uma base, dando origem a esses dois compostos. Saponificação é o que acontece então, quando a gente faz sabão, né? A gente dá origem ao sabão mesmo, e é a glicerina que fica sobrando ali. Ok? Tá. Outro tipo especial de reações orgânicas daquele tipo é quando a gente fala de reações de combustão, que é um tipo especial de reação de oxidação. Então, a combustão é quando eu não tenho um agente oxidante ali fazendo aquela oxidação, mas eu tenho o oxigênio do ar, né, o O2. Então, vai estar reagindo um combustível ali, normalmente um hidrocarboneto, vai estar reagindo com oxigênio e está formando CO2 e água, ou CO e água, ou carbono, fuligem e água, certo? Então, combustão vai ter sempre os mesmos produtos ali. O que vai mudar se for uma combustão completa vai ser CO2 e água. O que vai mudar além disso? As quantidades que é formada de cada um vai depender lá de qual combustível que está sendo utilizado. E na combustão incompleta, então, surge o monóxido de carbono, que é o CO, ou o carbono, né? Carbono sólido, que seria a fuligem, né? Aquela fumaça preta quando sai dos carros, né? Aquilo é fuligem, quer dizer que houve uma combustão incompleta. Então, é esse tipo de reação que também pode acabar aparecendo aí nas questões do vestibular. Dúvidas? Aqui eu trouxe, mas eu não sei se vocês estão cansados. Que falta 9. Mas falta 9 minutos. Não, falta 10 minutos ainda. Vocês que sabem. Mas o que eu trouxe aqui, né? Depois de falar desses tipos de reações, eu trouxe mais parecido aqui com aquelas funções. Agora, em vez de identificar as funções, eu queria que vocês identificassem, se vocês não estiverem exaustos ainda, identificarem aqui para mim o tipo de reações que estão acontecendo nesses 4 exemplos aqui. Então, estou por vocês aqui. Por exemplo, nesse primeiro aqui, o que está acontecendo? Nesse 1 aqui, eu tinha um eteno, ele está reagindo com cloro aqui, e daí no final eu tenho esse cloro, né, junto ali, sendo colocado nessa minha estrutura. Como é que se chama esse tipo de reação? Está aparecendo em 1.
dentre aquelas 4 lá que foram faladas. Me avisem aí se vocês estão por aí ainda. Ninguém fala, faz tempo. Sim, posso repetir. Até, é porque eu não consigo ver vocês, eu não sei se vocês estão pensando ou me ignorando. Tá. Então, a gente viu as 4 principais reações, né? Adição, substituição, eliminação e oxidação. E dentre esses 4 tipos, a gente viu os casos especiais lá, que era a esterificação e a combustão. E desses tipos de reações que a gente viu, eu queria que vocês identificassem, que nem a gente identificou as funções, só que agora são reações. Ok? Então, por exemplo, aqui, né? Eu tenho um composto aqui, que é o eteno, que ele tem uma ligação dupla aqui, e ele está reagindo com o cloro. No final, aqui depois que ocorreu a reação 1, que é chamada de reação 1 aqui, que eu quero que vocês me digam qual reação é, ocorreu, então, esse cloro está dentro da molécula agora, e eu não tenho mais uma ligação dupla, eu tenho uma ligação simples apenas. Então, que tipo de reação é essa que está acontecendo aqui em 1? Digam se vocês sabem. Então, pode ser ou uma reação de substituição, ou uma reação de eliminação, ou uma reação de adição, ou uma reação de oxidação. Qual desses 4 tipos é que está acontecendo ali em 1? Adição. Eu acho engraçado ler com um ponto de interrogação depois, porque eu fico imaginando, será? Mas, sim, é uma adição que está acontecendo ali, porque aquilo que eu falei, para ocorrer uma adição, tem que ter a quebra de uma ligação dupla. Então, justamente o que aconteceu aqui foi que esses cloros foram adicionados à minha molécula. Adicionados. Então, é uma reação de adição. Muito bem. Então, aqui em 2, o que está acontecendo, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui em 2. Eu tinha uma ligação ali, carbono, fazendo uma ligação com cloro, fazendo uma ligação com 2 carbonos, e o outro também, né? Fazendo ali essa ligação simples. E no final, eu tenho uma coisa diferente. Agora, eu tenho um CH2 fazendo uma ligação dupla com um CHCl mais um HCl. Então, o que aconteceu aqui, né? Dessa minha estrutura do meio para as moléculas do final aqui. Qual a reação que está acontecendo em 2 agora? O que vocês acham que está acontecendo ali? Então, na verdade, agora, né, surgiu uma ligação dupla. Em vez de antes, desapareceu uma ligação dupla, foi quebrada a ligação dupla. E agora, em 2, surgiu uma ligação dupla. Então, eu tenho uma reação de tempo. Tem que ver o que está acontecendo, né? Quais tu acha que é? Quais tu acha que pode ser? Que tá, já que tu tá em dúvida, vamos ver em quais. Ou é substituição, ou eliminação. Tá, então na substituição ocorre apenas a substituição dos ligantes. Não ocorre o surgimento ou quebra de ligação. Já na reação de eliminação, alguém sai da minha molécula. Nesse caso, saiu um cloro e saiu um hidrogênio, né?
Aqui eu não tenho mais o cloro ligado com o carbono e aqui ele não está mais ligado com 2 hidrogênios, só um. Eles saíram da molécula, foram eliminados. Eles foram eliminados, foram banidos dessa molécula. Portanto, é uma ligação, uma reação de eliminação. Se fosse substituição, ia ser apenas... Eu primeiro ia ter que ter alguém aqui para trocar parzinho com essa molécula, né? Para ser substituição. Então, como eu só tenho uma molécula aqui, afinal eu tenho duas, ocorreu uma eliminação. Saiu esse HCl da minha fórmula anterior ali. Certo? Espero que tenha ficado claro isso. Então, a adição, ocorre a quebra, né? E entra alguém novo ali na minha molécula. E a eliminação ocorre, então, o surgimento de uma ligação dupla, porque alguém foi expulso da minha molécula ali. A molécula. Então, adição e eliminação. Ok. Tá. Se acontecesse direto, a gente poderia pensar assim, ó. Se acontecesse direto do primeiro aqui, lá para o final, a gente poderia pensar que sim, é uma reação de substituição. Se não tivesse essa etapa do meio, né? Se fosse direto do início aqui, esse CH2 mais Cl2, formando este CH2 e CHCl mais HCl, poderia dizer que é uma substituição, sim. Porque aí eu estaria dizendo que esse C aqui substitui um H por um Cl. E esse Cl aqui ficou com um H. Mas não era o caso. Né? Aqui ele estava mostrando em duas etapas. Então, primeiro uma adição, depois uma eliminação. Tá, essa aqui do lado, então eu tenho um C6H12O6 reagindo com oxigênio e formando CO2 mais água. Né? 6CO2 mais 6 águas. Águas. Não sei se água tem plural. Mas ok. Que tipo de reação é esta aqui? Né? Quando eu tenho ali um composto que está reagindo com O2, com oxigênio, e formando CO2 mais água. Que tipo de reação que é? Essa aqui, de cio. Desidratação, não. Aqui, eu tenho aquele caso especial, dá para dizer assim, quando eu tenho, na reação, ela está reagindo com oxigênio. Quando está reagindo com oxigênio e formando CO, gás carbônico e água, ela tem um nomezinho lá especial. Na verdade, para dar mais uma dica, este que está sendo reagido aqui com oxigênio é chamado de combustível. Essa reação aqui também é chamada de queima. Como é que é o nome dessa reação? Combustão. Isso aí. Então, para identificar a combustão, sempre eu vou ter oxigênio sendo reagido. É meio padrão, assim. O que muda são as quantidades. Eu vou ter oxigênio, muda também, né, esse combustível. Oxigênio lá nos meus reagentes, formando gás carbônico, que é CO2, e água. Ok? Então, olhei para isso, independente de quem está aqui na frente, é combustão. Beleza? Combustão completa, né? Completa, nesse caso, é completa, porque tem CO2 e água. A diferença, quando for incompleta, não vai ser CO2, vai ser CO ou carbono. Ok? Mas é isso, sempre vai ter um O2 sendo reagido ali. Tá. Aí, aqui embaixo, nessa aqui, o que está acontecendo, né, no produto? Tem dois tipos de produtos, mas a reação que está acontecendo é a mesma. O que está sendo... O que está acontecendo, né, com essas duas moléculas aqui para elas conseguirem formar esse produto? Para não pensar, focar assim, dá para não se confundir muito,
para a gente pensar no produto A, né? O que ele tem de diferente de como estavam os reagentes antes? O que aconteceu com eles? Que tipo de reação que está acontecendo ali? E quando vocês olham, vocês pensam, ocorreu o surgimento de uma ligação dupla, ocorreu a quebra de alguma ligação dupla, está reagindo com oxigênio, está reagindo com um agente oxidante, está ocorrendo uma troca de parzinhos ou de ligantes. Tem que pensar nessas coisas para pensar qual a reação que é. Então, me digam aí o que vocês acham. Eu acho que olhar para as ligações é um bom jeito de identificar os diferentes tipos. Meu Deus, meu celular já é 10 horas. Tá bom. Então, eu acho que eu vou dar uma apressadinha, né? Já que já é 10 horas. Mas, vamos continuar treinando. Desidratação. Vocês estão com desidratação na cabeça, né? Eu nem falei de desidratação quase, só foi um exemplo. Tá. Olha o que está acontecendo aqui. Não está surgindo ligações novas. Não surgiu uma ligação dupla onde antes tinha uma ligação simples. O que aconteceu aqui, por exemplo, no produto A, se a gente olha? O que aconteceu é que este O, antes ele estava ligado com essa carbonila aqui, mais um carbono. E agora está ligada com um NH2. Então, este NH2 que estava aqui com OH foi aqui para este O, dá para dizer para esse lado aqui desse anidrido acético. E o resto aqui, que antes estava ligado com oxigênio, agora ficou ligado com o OH. Então, na verdade, eles trocaram de parzinhos, ficou um pouco diferente de ver, mas eles trocaram de parzinhos, né? Aqui no produto A fica bem claro isso, eu acho. O OH, então, foi com este lado aqui, e o outro lado foi com NH2. Então, por mais confuso pareça, é uma ligação de substituição. E aqui no lado, né, eu vou falar só para a gente não ir muito além, porque a professora acordou cedo hoje, daqui a pouco eu vou começar a falar, né, do sono. Mas o que está acontecendo aqui também, ó, esse acho que é o caso mais interessante, um caso de identificar. Do início aqui da minha reação para o final, o que está acontecendo não é uma reação de adição, por mais que pareça, né? E, na verdade, cada um desses carbonos aqui, eles estão ligados com o hidrogênio, que não aparece ali, porque normalmente o hidrogênio não aparece. E é colocado, então, é trocado esse hidrogênio, que não está aparecendo aqui, por NO2. Então, tem 3, ele é trissubstituído, ok? Então, essa também é uma reação de substituição, por mais que não apareça o hidrogênio, eu sei que ele está aqui. Uma forma de ver que é uma substituição e não uma adição é porque não houve a quebra aqui de nenhuma ligação. Continua a ligação dupla onde tinha ligação dupla, continua sendo o benzeno ali na sua, tanto nos reagentes quanto nos produtos, né? O que houve é a troca desses hidrogênios por NO2. É um tipo de substituição que, como eu tenho esse NO2 sendo trocado ali na estrutura, é chamado de nitração. A nitração nada mais é, então, do que uma reação de substituição. Então, a substituição pode dar essas coisas mais confusas aqui, que é mais difícil de ver, mas aqui também, ó, nesse caso que a gente viu antes, é uma troquinha de pares. O O2 foi com essa parte aqui, e o NH2 foi com essa outra parte. Aqui, nesse caso, também uma substituição. Onde tinha um hidrogênio, agora eu tenho um NO2, NO2, NO2. Entenderam, gente?
ficaram mais confusos ou menos confusos? Tá. Vocês podem me perguntar, assim, não agora, que eu não quero passar muito tempo, mas o que eu queria deixar claro com essa revisão é que, às vezes, né, a questão pode parecer muito mais complicada do que ela é. Na verdade, sabendo identificar a função, olhando ali para a fórmula, sabendo identificar qual reação orgânica que é, a gente já consegue matar as questões, a gente já consegue marcar a alternativa certa, mesmo sem saber muito além disso. Tá? Então, se vocês estão muito confusos, foquem nisso, assim, de saber identificar qual reação orgânica é, de saber qual a função orgânica que está aparecendo ali. Então, esses dois conteúdos, tanto função quanto reação, são conteúdos que caem bastante na parte de orgânica, né? Então, é bom a gente saber, mas como eu sei que você tem muitos outros conteúdos para decorar, né, eu quis trazer essa revisão, assim, de forma mais compacta e objetiva, né? Para, então, saber identificar é muito mais importante do que saber todas as propriedades de todas as funções. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu peço desculpa pela minha cara de cansaço, assim, mas é que tô meio cansada mesmo. Mas estamos aí juntos nessa luta aí pelo gabarito na química orgânica. Espero que eu tenha ajudado, que tenha sido proveitoso para vocês. E amanhã tem mais, né? Amanhã, às 6h30, temos mais química. Beleza? Mais revisão de química. Uma boa noite. Agora eu vou deitar aqui com meus gatos, que já estão deitados, dormindo. Boa noite. E obrigado pela participação, pessoal. Até a próxima. Até amanhã, no caso. Um beijo.